Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre dor, mas não sobre dor como fim, e sim sobre dor como processo, como lugar onde Deus não nos abandona, mas nos ensina a caminhar depois dela. Porque se eu pudesse resumir o que Deus fez na minha vida, eu diria exatamente isso. Ele não me poupou da dor. Ele me permitiu sentir cada rasgo, cada silêncio, cada madrugada em que a alma gritava por socorro. Mas também foi ele quem me ensinou a caminhar depois da dor. Quando o chão ainda tremia, quando o peito ainda ardia, quando sobreviver parecia improvável. Ele me pegou pela mão e me mostrou que a queda não define, mas a mão que nos levanta sim. Durante muito tempo, eu achei que o amor do Pai era sinônimo de livramento constante. Um roteiro sem tempestades, noites sem lágrimas, uma fé que nunca sangra. Mas Deus decidiu escrever uma história diferente comigo. Ele me deixou conhecer a dor, para que eu pudesse conhecer a cura que só nasce das mãos dele. E esse versículo ganhou um peso profundo na minha história, pois é ele quem faz a ferida, e ele mesmo a trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos pode curar. Jó 5:18. E a minha dor se tornou testemunho, não porque eu sou forte, mas porque ele foi fiel. As cicatrizes que eu carrego como lembranças de guerra se tornaram credenciais da graça dele. O sangue que eu derramei um dia, hoje é o óleo que Deus usa para tocar quem ainda sangra. Porque o próprio Deus passou comigo em todos os vales. E ele confirmou isso com uma outra promessa, que está lá em Jeremias 30:17. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas, assim diz o Senhor. E houve momentos em que eu acreditei que as minhas feridas eram definitivas, até que Deus me mostrou que elas estavam apenas em processo. As dores que eu tentei evitar foram exatamente aquelas que ele escolheu usar para me transformar. E quando eu achava que estava sendo quebrada, ele estava apenas moldando o vaso. Foi então que essa palavra ganhou vida diante de mim. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Isaías 66:9. E hoje eu entendo. A dor não foi castigo, foi parto. E o que nasceu foi a mulher que Deus sempre enxergou. Cada lágrima parecia anunciar um fim, mas Deus recolhia uma por uma, como sementes de recomeço. Porque a palavra nos diz, lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, pois as coisas antigas já passaram. E as lágrimas que eu derramei, Deus transformou em águas que hoje regam esse ministério de cuidado que nasceu dele em mim. O que um dia doeu, ele fez virar ferramenta de consolo. E houve dias em que a minha fé desmaiou, mas ele permaneceu. Ele ficou perto quando a esperança já tinha ido embora. Porque é verdade o que está escrito lá em Salmos 34:18. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. E Deus, ele não me tirou do vale, ele entrou nele comigo. E quando a dor achou que tinha vencido, foi ele quem me levantou, como testemunho vivo de que o inferno não tem a última palavra. Hoje, olhando para trás, eu entendo. A ferida virou envio, a lágrima virou autoridade espiritual e o fracasso virou altar. E nada disso veio de mim, tudo veio dele. Eu não sou sobrevivente pela força que eu tive, eu sou sobrevivente pela graça que eu recebi. E se hoje alguma cura passa pela minha vida, é porque ele cura. Se alguma esperança floresce de mim, é porque ele soprou vida. E se alguma mulher encontra descanso no meu abraço e nas minhas palavras, é porque ele me consolou primeiro. E eu ainda me lembro onde doeu, mas hoje eu sou a prova viva de que ele cura. E com esse coração marcado e restaurado, eu queria encerrar com uma oração. Senhor, obrigada por não ter desistido de mim quando eu quis desistir. Obrigada por transformar as minhas feridas em testemunho, minhas lágrimas em caminho de cura e o meu vale em lugar de encontro contigo. Se ainda há dor escondida, trata com as tuas próprias mãos. Se ainda há medo, me ensina a caminhar pela fé. Que todo consolo que um dia eu recebi de ti transborde em mim para alcançar quem ainda luta para sobreviver. Que aquilo que um dia me rasgou, hoje me envie para cuidar com o teu amor.
e que cada cicatriz do meu corpo e da minha alma seja uma placa dizendo: aqui Deus já curou. Amém. E há um versículo que sela tudo isso. Ele está lá em Salmos 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Então, se você também carrega feridas abertas, se sente que a dor ainda fala alto demais, eu oro para que Deus transforme isso em óleo. E que hoje o que dói, amanhã cure alguém através de você. Que você apenas não sobreviva, mas viva e seja enviado. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que ainda esteja sangrando em silêncio. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá você vai encontrar capítulos sobre um Deus que não desperdiça dor e transforma feridas em óleo de cura. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de dor transformada em envio, cura e restauração. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!